Nós estamos em nossa série de aniversário, 12 anos de ajuntamento, e eu vou começar essa mensagem, eu já vou explicar já, para assim não assustar ninguém. Eu vou começar a mensagem de hoje de uma maneira muito grosseira, tá ok? Mas me deixa terminar, tá bom? Então, se você se ofender com o que eu vou dizer no começo, guarda essa ofensa, porque depois eu vou explicar que não é uma ofensa. Mas não adianta eu ficar falando, deixa eu começar, mas apenas eu quero que você receba as primeiras palavras, essa primeira parte da mensagem, com muito carinho, com muito amor e dedicação no coração, dando uma chance e não me apedreje nos primeiros 10 minutos, tá ok? Pode ser? Ok. Nesses 12 anos, como nós dissemos algumas vezes já nesse mês, nós erramos em muita coisa. Nós fizemos muita coisa que nós não faríamos de novo. Algumas coisas que nós não fizemos, nós só não fizemos porque Deus poupou a gente. Porque hoje a gente olha para trás e pensa, se tivesse feito, seria uma grande besteira. Mas também nós fizemos algumas coisas que deram certo. E algumas coisas que nós planejamos desde o começo funcionaram muito bem. Então, eu não sei dizer hoje, se a gente colocasse na balança, que lado da balança penderia mais, se dos nossos erros ou dos nossos acertos. Mas tem algumas coisas que nós pensávamos no começo da nossa igreja, que hoje, 12 anos depois, a gente pensa assim, isso aqui deu certo. Pelo menos isso aqui, a gente planejou, orou por isso, e olhando para a igreja, a gente vê, funcionou. E qual é um dos planos? E aí agora, por favor, atenção, aquele momento que o pessoal está assistindo na internet e fala assim, vixi. Então, mais ou menos, o que a gente acertou bem? A gente tinha o desejo de plantar uma igreja em que as piores pessoas do mundo se sentissem à vontade. Em que as pessoas podres, ruins, muito ruins, com pecados absurdos, entrassem e pensassem assim, acho que eu vou ficar. E eu estou dizendo isso porque 12 anos depois, e pastoreando essa igreja 12 anos depois, e conversando com muita gente nesses 12 anos, aconselhando muita gente nesses 12 anos, realizando muitas cerimônias de casamento nesses 12 anos, participando de casamentos, funerais e nascimentos nesses 12 anos, eu acho que eu posso dizer em nome de toda a diretoria da nossa igreja, de toda a direção, de todos os presbíteros e diáconos, que nesse plano de juntar um monte de gente que realmente tem dificuldade para prestar, a gente conseguiu. Nisso ninguém pode falar que a gente fez errado. No quesito, juntar gente que não presta, eu daria, numa escala de 0 a 10, nota 11 para nós. No quesito, assim, sabe aquela coisa que você olha e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui parece curva de rio. Talvez algumas pessoas poderiam até pensar, por que a gente inclusive não muda o nome da igreja, faz aqui uma releitura e a gente coloca lá, Igreja Presbiteriana Curva de Rio, a IPCR, alguma coisa assim, porque que daria. E eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte, porque nós queríamos mesmo uma igreja em que as pessoas se sentissem à vontade para confessar e expor pecados, mas não como um prêmio e como uma vantagem. Por quê? Porque desde o começo nós compreendemos biblicamente que os pecados só podem ser tratados na luz. Nenhum pecado pode ser tratado na escuridão, nas trevas. Nenhum pecado guardado em alguma gaveta escura, no fundo de um cômodo qualquer do coração da gente, pode ser tratado. Os pecados só são devidamente, biblicamente, verdadeiramente tratados quando eles são trazidos à luz. A Bíblia, inclusive, chama isso, e esse é um aspecto importante na história da palavra de Deus e da história da igreja cristã, a Bíblia chama isso de confissão. A palavra confissão na Bíblia é uma palavra muito importante, é um dos pontos centrais da vida cristã. E nós corremos o risco de
participarmos tanto, mas tanto de uma igreja, que a gente começa a achar que não tem mais necessidade de algumas coisas elementares. Como, por exemplo, momentos em que nós simplesmente nos colocamos diante de Deus, no nosso quarto, sozinhos à noite, e choramos os nossos pecados. Aliás, um bom termômetro da nossa espiritualidade pode ser o fato de nós notarmos há quanto tempo nós simplesmente não choramos pelos nossos pecados. E por que isso é um bom termômetro? Porque creia no que eu vou te dizer. Motivos você sabe que tem de sobra. Se há algo que nós temos motivos para chorar diante de Deus, é pelo pecado que a gente comete e o pecado que a gente conhece, que a gente vai carregando no coração da gente. E a Bíblia diz, então, que nós somos um povo que deveria tratar a confissão, toda essa entrega diante de Deus com muita naturalidade. Por quê? Porque nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que, como a Bíblia diz, não há nenhum justo, todos pecaram, todos têm os seus problemas, todos têm as suas dificuldades, todos têm os seus pontos fracos, e como a gente diz, plagiando produção desde o início da nossa igreja, se tivéssemos uma tela de plasma aqui na nossa testa, mostrando todos os nossos pensamentos e quem nós verdadeiramente somos, não sobrava absolutamente ninguém, não sobrava um relacionamento qualquer, porque ninguém nos suporta do jeito que nós somos, a não ser Deus. Porque nós mesmos não nos suportamos do jeito que somos, e é por isso que, inclusive, entramos muitas vezes numa espiral de hipocrisia, não só para enganar os outros, mas para enganar nós mesmos. E aí, desde o começo, nós dissemos o seguinte: não, nós vamos fazer de tudo para gerar um ambiente em que o pecado seja tratado, e eu quero usar essa palavra com muito cuidado, para não dar uma ideia errônea. Nós queremos tratar o pecado com naturalidade. Não aquela naturalidade que diz, não, é assim mesmo, então vida que segue. Não, é aquela naturalidade que diz, nós somos assim, nós não prestamos, nós pecamos, somos pecadores desde que nascemos, e é por isso que nós desesperadamente precisamos de um Salvador para nos livrar de nós mesmos. Às vezes a gente olha para algumas coisas que seres humanos fazem, atrocidades que eles cometem, e quando eu vejo seres humanos cometendo atrocidades, a primeira coisa que eu penso é, o que separa a minha vida de fazer aquilo? O que separa a mim de cometer uma atrocidade como aquelas que a gente vê, por exemplo, na televisão? Porque pense, se um ser humano é capaz de uma atrocidade, então toda a humanidade é capaz daquela atrocidade. Mas deve haver algum componente nessa história que refreia os nossos impulsos. E a Bíblia diz que o nosso pecado, se não tratado, pode nos levar a consequências absurdas e pode nos levar a destruir aquilo que para nós era mais caro e mais primordial na própria vida. Se nós deixarmos que o pecado vá tendo vazão em nosso coração, a gente vai chegar num ponto que nós praticamente quase que estaremos diante de um caminho sem volta. Então, por isso é que nós pensamos há 12 anos, nós precisamos gerar uma comunidade em que o pecado seja tratado com naturalidade no seguinte quesito: todo mundo peca de verdade mesmo. E não usar essa frase como frase de efeito do tipo, todo mundo peca mesmo, mas não venha confessar aqui que peca, que se você confessar aqui que peca, vai ser tratado com diferença. Porque quem aqui tem um pouco de experiência no mundo evangélico brasileiro, sabe que o discurso é, todos pecamos, então todos somos iguais. Mas quando você confessa a sua igualdade, você é tratado com desigualdade. E isso vai gerando uma doença e uma enfermidade de hipocrisia religiosa que vai contaminando todo mundo, até que chega um ponto em que todo mundo junto está fingindo, todo mundo sabe como fingir as coisas, e aí a gente só traz peso, condenação e disciplina para aqueles que erraram nos pecados que não podem ficar ocultos, porque de repente, sei lá, vou chutar aqui, se você faz parte da Igreja Evangélica Brasileira, você sabe o que eu estou dizendo, 99% da disciplina eclesiástica feita em nosso país é feita para quem não conseguiu esconder o pecado, porque, por exemplo, a barriga está crescendo e você não tem como esconder uma barriga de 8 meses. Aí todo mundo olha e diz assim, então ele pecou.
E é uma coisa assim, absurda, porque, claro, no ambiente em que ninguém peca, quando chega alguém que peca, isso dá um susto na gente. É aquela coisa que você não está acostumado. É como você está num lugar em que todo mundo está vestindo branco e de repente alguém chega vestindo preto e você pensa, meu Deus, alguém vestindo preto, como é que pode? O problema está no fato de que todos aqueles que olham com escândalo para o pecado do irmão e da irmã, têm muitos pecados que, se confessados, trariam muito mais escândalo do que a barriga que está crescendo. Por exemplo, se nós tivéssemos que, sei lá, talvez confessar os nossos mais profundos e nefastos desejos. Quantas vezes, e a gente já falou sobre isso aqui tantas vezes, quantas vezes você quis matar alguém? Diz aí, quantas vezes você já quis matar alguém? Hoje. Talvez, hoje. Porque a gente fica com aquela assim, mas eu, na minha vida... Não, quantas vezes? Ou que alguém que nunca pensou em matar alguém? Talvez não matar, só esganar mesmo. Esganar até que a pessoa fique sem ar e pare de respirar eternamente. Só isso. Às vezes você está no trânsito, e aí acontece alguma coisa, e você encontra, sei lá, 5 minutos depois, aquela pessoa que te fechou no trânsito atravessando a rua ali na esquina. Você fala, ai meu Deus, segura agora, porque se o senhor não segurar, eu acelero. Aí você já pensa naquela pessoa voando pelo ar, espatifando no chão. Não? Só eu? E eu não vou entrar em outros pecados para não constranger ninguém. Porque se a gente fosse pegar essa lista de pecados, olha, eu vou te dizer. E eu não estou dizendo que não é pecado o exemplo que eu disse. Eu estou dizendo que a gente categoriza a coisa, porque categorizando a coisa a gente esconde o nosso. Porque tudo bem, olha, sexo fora dos padrões que Deus estabeleceu é pecado. É verdade, mas pensamentos sexuais fora dos padrões que Deus estabeleceu também são. E aí quem sobra? Sobra ninguém. Sobra um. Já imaginou se Deus aparecesse aqui agora, Jesus aparecesse aqui agora? Aí Jesus aparece, todo mundo, Jesus, vem aí, chega aí. Aí Jesus chega e fala, eu vim só fazer um desafio aqui. Desafio de Jesus. Aí fala, Jesus fazendo desafio. Quem topa? Todo mundo, Jesus fazendo desafio. Quem que vai aceitar Jesus fazendo desafio? Jesus fazendo desafio, zerinho. Aí Jesus fala assim, olha, antes de começar o desafio, quero dizer que eu conheço o pensamento de todo mundo aqui. Você fala, você já pensa, quando começa assim, não vai dar bom esse negócio aqui, vai ficar ruim esse negócio aqui. Eu quero dizer que eu conheço o pensamento de cada um aqui, e então o desafio de Jesus é, começando, sei lá, pelo Alex, que me colocou em situação constrangedora na pregação de manhã, não vou falar por quê. Aí Jesus, imagina que ele fala assim, começando aqui embaixo, indo na sequência, e aí Jesus fala assim, eu acabei de colocar um anjo fechando a porta do templo. Você fala, não. Aí você pensa, agora eu rodei mesmo, porque se tem um anjo fechando a porta do templo é porque eu vou querer sair correndo. E se ele colocou é porque ele não vai deixar eu sair correndo. Aí Jesus diz assim, então considerando que eu sei todos os pensamentos, cada um aqui vai vir e vai confessar o seu pensamento na área sexual mais nefasto. Alguém? Alguém? Aí você deve estar pensando assim, quer dizer que eu tenho que confessar aquilo lá? Aí você começa a confessar, Jesus fala assim, opa, bom, conta os detalhes. O que foi, Jesus? Os detalhes. Porque eu sei que você não pensou só isso, tinha mais coisa. Opa! Imaginou o pessoal indo para a cozinha procurando uma faca? Quer dizer, tem que se matar, porque a vergonha... Quem sobra? Sobra ninguém. Sobra ninguém. O problema é que a gente vai vivendo a vida e a gente vai aprendendo a conjecturar algumas coisas de uma tal forma que nós vamos fingindo quem nós somos. E a gente vai fingindo que nós não temos essas dificuldades e esses problemas. E aí, por exemplo, confissão de pecados, reunião de gente que precisa de um Salvador, a necessidade de Jesus passa a ser coisa para crente novo. Crente novo é que precisa dessas coisas. Nós não. Nós já estamos nessa igreja há 12 anos. Então a gente já sabe como fazer a coisa. A gente já entende desse riscado. É uma grande mentira, é uma grande hipocrisia.
Quanto mais nós caminhamos em direção a Deus, mais nós vamos tendo a noção da nossa pecaminosidade. E o texto que nós vamos ler hoje diz exatamente isso. É um texto de confissão de um cara chamado Davi. Aquele mesmo que a gente falou mal a mensagem inteira da semana passada, mostrando o lado B. Hoje a gente vai mostrar o lado A para todo mundo mais aí ficar feliz com a gente e parar de falar que a gente só fala mal de Davi. É incrível, porque às vezes na igreja evangélica brasileira, se você falar mal de Jesus, o pessoal não cria caso. Se você fala mal de Davi, o pessoal quer matar a gente. Mas que é isso? Você não vai falar nada bom de Davi? Fala, você vai lá e lê na Bíblia. Ué. Ah, porque vocês só falaram mal de Davi. Não, a gente só pegou um texto da Bíblia que falava mal. O que eu posso fazer? Eu não tenho como pregar a Bíblia inteira num domingo. Ai, mas vocês estão tentando desconstruir Davi? Eu não, Davi se desconstruiu. Eu nem estava lá, eu não cheguei para Davi e falei assim, ô Davi, tá ligado, Batseba? Que pedaço de mau caminho, Davi. Você sabe que às 3 horas ela toma banho peladinha? Eu não fui lá, não falei isso para ele. Então, eu que não desconstruí Davi, coisa nenhuma. Você reclama com o autor da Bíblia que colocou a história lá. Mas vamos para o lado A de Davi, porque tem umas coisas boas também. Davi não é de todo ruim. Ele é igual a nós. O que significa dizer que ele é 99% bom. Mas aquele 1% falando de música, olha, vou te dizer. Bom, é porque eu não quero falar da outra música, porque senão grava. E aí o pessoal fica cantando juntos e Shadow Now, e aí não dá mais. O Salmo 32, escrito por Davi, um salmo tradicional de confissão na Bíblia, começa dizendo assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Só quem, na verdade, já foi perdoado de alguma coisa grave, sabe do que o salmista está dizendo. Só quem de verdade passou por um processo de perdão muito forte e profundo consegue entender o que Davi começa a dizer nesse salmo, dizendo como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. E para mim, uma questão a ser tratada na igreja evangélica brasileira hoje com muita seriedade é que nós temos nos bancos e arquibancadas da igreja evangélica brasileira hoje muita gente que, quando olha para esse texto, não experimentou esse texto na própria vida. Não passou pela sensação de notar quão podre era, e notando quão podre era poder celebrar o fato de ter as suas transgressões perdoadas. Isso talvez pelo fato de nós vivemos numa sociedade de comparação, e a gente sempre se compara a alguém muito pior que nós. Nós sempre pegamos a nossa vida e comparamos a nossa vida aos grandes crápulas da humanidade e nunca com as pessoas boas que nós conhecemos. E aí vamos nos comparando sempre com aqueles que são, em tese, piores do que nós, e isso vai dando pra gente a sensação de que, sim, nós somos ruins, mas nós não somos tão ruins assim. Porque se você pensar e olhar bem, tem muita gente pior que eu. E às vezes essas pessoas piores do que nós, elas apenas colocaram em prática os desejos que nós vamos alimentando no nosso coração e na nossa alma. Às vezes essas pessoas são pessoas que apenas tiveram a coragem de realizar aquilo que a gente deseja e não faz, não porque ama a Deus, mas porque é covarde de não assumir a pecaminosidade que tem. Tem muita gente vivendo a espiritualidade de uma tal forma que não faz o que tem desejo de fazer porque tem medo de ir para o inferno e não porque quer agradar a Deus. Tem medo de cair nas garras do capeta, tem medo de ficar debaixo de encosto, tem medo de ficar debaixo de maldição, mas ao mesmo tempo não está nem ligando para o que Deus pensa a respeito. O negócio é estar de bem com quem pode aí arrebentar a nossa vida. Quantas vezes, inclusive, você ouviu assim, olha, porque cuidado, viu? Porque dependendo do que você faz, aí você chega, ó, pode perder um emprego, pode ganhar um câncer. O pessoal fala essas coisas. Quem já participou dos bastidores da coisa toda, sabe que é tudo tratado nesse nível de espiritualidade sadia, que vai fazendo com que a gente vá adoecendo, entrando numa depressão espiritual desgraçada. O ambiente que vai amassando a gente. E aí Davi diz, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Jesus, inclusive, num determinado momento do seu ministério, ele nos lembrou que quem é pouco perdoado, pouco ama. Quando ele falou daquela dívida de 50 e de 500 que tinha sido perdoado, ele disse, olha,
Um teve uma dívida de 50 perdoado, outro de 500. Quem é que vai ficar mais grato? Ah, quem teve a dívida de 500. E aí Jesus diz, realmente, quem teve uma dívida de 500 perdoada, sempre vai ficar mais grato de quem teve a dívida de 50. O problema é que, como nós já falamos, nós enchemos a igreja de gente que acha que deve só 50. E nós precisamos encher a igreja de gente que sabe que deve 500. O problema é que quem acha que deve 50 não conhece a própria vida. Porque no final, se a gente for pensar bem, todo mundo deve no mínimo 500. Não há um melhor pecador. Há pessoas, todas pessoas destinadas ao inferno sem a intervenção de Jesus. É por isso que a gente precisa lembrar que a consciência limitada do nosso pecado nos dá uma noção limitada da graça derramada sobre nós. Uma consciência limitada do nosso pecado vai inevitavelmente nos dar uma noção limitada da graça derramada sobre nós. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Quem acha que não deve muito, não valoriza a graça. Quem sabe a podridão que era e que tem a tendência de ser até hoje, vive sempre grato a Deus pela graça derramada sobre nós, que não tem explicação. Apenas tem o amor como motivador de Deus, e esse amor, essa graça que nos constrange a cada dia. Mas o salmista continua, e ele diz, enquanto eu escondi, porque ele diz, olha, eu tenho hoje a celebração disso, hoje eu sou feliz por causa disso, mas eu preciso lembrar de uma outra época da minha vida. E o que eu fiz numa outra época da minha vida? Era uma época em que eu escondi os meus pecados. E enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. E esse ponto para nós é importante na nossa forma de construir a eclesiologia que nós cremos. Nós queremos uma comunidade em que você, ao notar quem você é, possa olhar para esse texto e simplesmente dizer, eu não quero mais viver escondendo quem eu sou. Eu preciso de ajuda, eu preciso de cuidado, eu preciso confessar os meus problemas, eu preciso de alguém me ajudando na caminhada, eu preciso de alguém que saiba quais são os pontos mais complicados da minha vida para que possa orar por eles, não alguém que fique olhando, julgando a minha vida e tentando entender por que eu cheguei aqui, mas alguém que esteja disposto a me ajudar a chegar onde Deus quer que eu chegue. Todos, absolutamente todos nós precisamos disso. Assim, a confissão é um ato de rendição. É aquele momento em que simplesmente eu digo, eu não tenho mais como lutar. Eu não consigo mais. Não dá. Só que há uma diferença. Quando a gente assiste aqueles filmes de guerra ou desenhos em que está tendo uma batalha e alguém levanta lá uma bandeira branca, o que acontece em sequência? Você levanta a bandeira branca, o exército inimigo, em tese, ele para de atirar, porque você se rendeu, e a partir daquele momento você se torna o quê? Você se torna um prisioneiro. Ou um escravo do outro exército, ou um prisioneiro. Então você se rende sabendo o seguinte, olha, a partir de agora eu vou ser tratado ou como escravo, ou como prisioneiro. No Evangelho é quase isso que acontece. Com a diferença de que nós nos rendemos, paramos de lutar com as nossas próprias forças, nos entregamos, mas nos entregamos nas mãos de Deus, que é a pessoa que mais nos ama no mundo. Você não vai cair nas mãos do exército inimigo. Você vai cair nas mãos de alguém que tem mais interesse no seu bem-estar do que você mesmo conseguirá ter em toda a sua vida. E vai cair nas mãos de alguém que sabe o que é melhor para você, muito mais do que qualquer pessoa sabe o que é melhor para você. Assim, é uma rendição e uma entrega que nos coloca para cima, nunca para baixo. Só que, claro, é um momento em que nós temos que vencer um dos grandes inimigos da cultura em que nós estamos inseridos, que é o orgulho. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa cultura que diz, você consegue, você pode, busque a força que está dentro de você. E todas aquelas frases de efeito que a gente sabe que saem exatamente do lado para lugar nenhum.
E a gente então tem que vencer tudo isso, quebrar essa cultura e dizer para Deus, Deus, eu simplesmente não consigo. Eu não dou conta. Eu não dou conta, eu não consigo gerenciar a minha vida. Eu não consigo gerenciar minhas paixões. Eu não consigo gerenciar meus amores. Nesses 12 anos, eu ouço gente dizendo assim, a única coisa que eu queria era conseguir amar minha esposa. O que eu queria era conseguir amar meu marido. A gente encontra gente dizendo assim, hoje eu tenho dificuldade de amar meus filhos. Filhos que não conseguem amar seus pais. Pessoas que não conseguem gerenciar nada com relação ao seu trabalho, porque se tornaram escravos do seu trabalho. Pessoas que não conseguem tratar dos próprios sentimentos e pensamentos. Gente que diz, pastor, eu não consigo mais lutar contra os meus próprios pensamentos. Pensamentos repetitivos e destrutivos vão tomando conta da minha vida. A gente não consegue tomar conta da nossa saúde. A gente estava brincando um pouco antes do culto, falando da nossa saúde, nossas limitações. E eu brincando com os irmãos, falando assim, eu não subo a arquibancada. E alguém falou assim, pela idade? Eu falei, não, pelo peso mesmo. Que dói tornozelo, dói joelho. A gente não consegue gerenciar a própria saúde. Nas coisas mais básicas. E aí a gente fica numa cultura que vai dizendo pra gente assim, você consegue, vai lá, você dá conta. Às vezes, então, a gente faz parte de uma igreja que fica ensinando a gente 7 passos para a vitória, 12 passos para o sucesso, uma grande mentira atrás de mentira, porque nós sabemos muito bem, essas coisas não funcionam. Nós não temos capacidade de gerenciar a nossa própria vida. E aí, então, Deus diz, confesse, porque enquanto você não confessar a sua incapacidade, você vai fazer como um salmista, você vai gemer dia e noite. A imagem que Davi está dizendo é a imagem de um câncer que vai corroendo a gente por dentro, sem que a gente note, até que chega um ponto em que a gente diz, a partir de agora é só morte. E aí ele diz, eu confessarei as minhas transgressões, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. E olha, Davi tinha coisa pesada para perdoar, para ser perdoado, não tinha? Ele tinha no currículo dele, só de cara, um assassinato e um adultério. Então ele tinha coisa pesada para confessar. E ele confessou, e o que ele recebeu de Deus? Perdão. É por isso que o texto continua. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, pois elas se levantarão. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é muito realista em dizer, problemas acontecem. Nós estamos começando uma semana. E por mais que a gente ore, Deus abençoa a nossa semana, a gente sempre vai vivendo naquela expectativa do tipo, e se a gente não tem controle? Quem aqui é ansioso? Só para eu lembrar nosso grupo dos ansiosos de plantão. Acho que bem mais da metade, né? E eu estou com a mão levantada não para incentivar você, estou com a mão levantada porque eu sou ansioso. E para quem é ansioso aqui, só falar de ansiedade já dá uma ansiedade em nós aqui. Fala a palavra ansiedade, já dá um ataque cardíaco. Fala, o que é isso? Já estou nervoso aqui. Fica falando essas coisas, eu vou ficar nervoso. A Bíblia é realista em dizer, então, as coisas acontecem. De vez em quando, a vida sai do trilho. Se você não tiver uma confiança absurda em Deus nesse momento e uma entrega irrestrita, o que sobra para nós é desespero. Porque quando você recebe aquele exame e o resultado nem de longe é o que você esperava, o que você pode fazer? Quem aqui já esteve naquela sensação angustiante de mesa de cirurgia, sabe do que eu estou dizendo? Em que você está lá na mesa de cirurgia, aí o médico diz assim, agora nós vamos aplicar anestesia, e você pensa assim, a partir de agora, está nas mãos de Deus, porque pode ser simplesmente que eu não acorde mais. Aqueles momentos limítrofes da vida em que você diz, Deus, se não for o Senhor agora,
Ou quando a gente vai entrar num hospital para visitar alguém que a gente ama, e a gente não sabe direito o que vai encontrar. Aquele temor de dar de cara com uma imagem que a gente não vai conseguir trabalhar direito no coração e na alma. E aí a gente diz, Deus, cuida de tudo, porque eu simplesmente não sei como é que eu vou reagir. Ou então, quando algumas coisas boas estão acontecendo. Eu sei que algumas pessoas, alguns pais aqui, quando for lá ter o filho, resolveram assistir o parto da esposa. Quem aqui fez isso? Foi lá assistir o parto? Não, porque nós não assiste o parto inteiro, assiste só a parte final ali, só os finalmente. Aí você tá lá e você pensa assim, não desmaia, 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 não desmaia. Porque você pensa, se eu desmaiar, eu vou pagar um mico. Eu vi uma foto essa semana de um pai que desmaiou, que vergonha. Que vergonha. Por quê? Porque o pai desmaiou e a esposa, que também vou te dizer, hein? Olha que esposa. O que a esposa fez na hora que ela viu que o marido desmaiou na sala de parto? Ela mandou todo mundo tirar foto. E aí o pessoal tirando foto do marido caindo, da esposa rindo. E falou, meu Deus, o que é isso? Se eu sou esse pai, eu pego essa criança e vou embora. O que é isso? O que é isso? A gente não consegue garantir nem a nossa reação numa coisa boa. Que imagina esse pai depois, quando ele acorda, e ele começa a notar que ele viralizou na internet. Ele fala, o que é isso? Eu achei que o nascimento da criança ia ser uma festa, virou festa para os outros. Imagina esse cara chegando no trabalho na segunda-feira. Aê! Fala aí! O pessoal fazendo ele sentar, não vai desmaiar, hein? Olha, cuidado, não vai desmaiar. Ele vai levantar o banho, levanta devagar, hein? Porque olha, a vida inteira vai ser esse inferno. A garantia que nós temos a respeito de nós mesmos. Então, nesses 12 anos, o que nós batemos sempre é assim que nós somos. E nós não queremos mentir que nós somos de outro jeito. Porque a gente não suporta viver de outro jeito. Nós não suportamos viver de uma forma que a gente não possa expressar quem nós somos. Mas nós não queremos expressar quem nós somos para dizer, então vamos continuar a festa, vamos enfiar o pé na jaca mesmo. Não, nós confessamos quem nós somos e dizemos, Senhor, nos ajuda. E dizemos à comunidade da qual fazemos parte, nós precisamos de ajuda, precisamos de confessores, precisamos de discipuladores, precisamos de líderes, precisamos de instrutores, pessoas que nos ajudem a reconectar pontos desconexos da nossa vida. E aí, quando as águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Lembre-se, só precisa de canção de livramento ou quem esteve ou quem está preso. E Davi está dizendo, eu sei que eu preciso. Mas eu sei que quando eu precisar, o Senhor vai me cercar de canções de livramento e eu vou poder festejar a vida nova que Ele vai me dando. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Eu acho que quando nós vamos lendo esse texto e a gente vai compreendendo como o salmista está escrevendo a história, há 3 Cs que eu gostaria que você anotasse em qualquer lugar que você conseguir, colocasse na porta da geladeira, como descanso de tela do seu computador, escrevesse na sua testa, não sei. Coloque aonde você quiser para você lembrar de 3 Cs importantes nessa nossa relação com Deus e nessa nossa entrega a Deus. A primeira é confissão. Como nós temos falado desde o começo, confesse. Não tenha medo de confessar para Deus aquilo que Deus já sabe, mas que Ele quer que você confesse como um ato de rendição. Confesse. E confessar a Deus e descobrir o perdão vai nos ajudar a confessar a quem nós ofendemos e a quem pode nos ajudar a dar um passo a mais em direção à vontade do Pai para a nossa vida. O segundo C é confie. Por mais que as pessoas digam o contrário, Deus nos ama eternamente. E por mais que as circunstâncias possam dizer o contrário, por mais que o silêncio possa ser doloroso, confesse e confie. Deus ama você. E em terceiro lugar, cuidado.
Não o cuidado de tome cuidado para não ir ali. É o cuidado de ser cuidado, de ser tratado. Confesse, confie e receba o cuidado de Deus todos os dias da sua vida. Acontece que, e é bom a gente lembrar disso, o cuidado de Deus nem sempre é do jeito que nós queremos. Porque eu me lembro algumas vezes de eu chegar ralado, aquela coisa de, porque eu tive infância, né, diferente de algumas pessoas aqui dessa igreja que fazem propaganda de lojas de skate, nunca subiram no skate. Eu vi isso na internet, falei, que absurdo uma coisa dessa. Eu falei, aquela pessoa não anda de skate, como é que está fazendo propaganda de uma loja de skate? Eu falei, não é possível, é meio estranho isso. Mas aí, eu não quero nem citar nomes. Eu fui perguntar, falei, nossa, Chocolate, você anda de skate? Eu falei, não, nunca. Eu falei, então tá bom. Bom, eu lembro que de andar de skate, jogar bola. Quem aqui já teve aquela experiência maravilhosa de ter a unha do dedão arrancada no jogo de futebol? Quantos aqui já passaram por essa experiência deliciosa? Aquela unha que faz assim, tu fiz assim. Eu me lembro de passar por isso. E aí eu cheguei em casa e tava jogando num lugar com barro. E aí o que aconteceu? A minha unha deu aquela levantada, entrou barro embaixo. E aí eu cheguei em casa meio mancando. Aí a mãe falou assim, o que aconteceu? Eu falei, nada. E aí minha mãe, com toda mãe, ela tem o oitavo sentido aí. Aí ela falou, aconteceu alguma coisa? Não é nada, tal. E aí quando eu foi se tirando a roupa para tomar banho, falou assim, vem aqui que eu quero ver você. Eu falei, não. Eu já pensei em todas aquelas desgraças que mãe faz quando a gente tá doente. E aí eu cheguei me mancando, o que é esse dedo aí? Eu falei, não foi nada. Ela falou, deixa eu ver. E aí com todo carinho, pra ela provar pra mim que não era nada, o que ela fez? Ela deu uma levantadinha na unha assim. Falei, ela falou, olha, e tá bem suja aqui, vamos limpar. Eu falei, não vamos. Aí ela falou assim, com todo carinho, assim, como toda mãe, sabe? Ela falou assim, se não limpar, seu dedo cai. Então vamos limpar, vamos ver aí. E aí, vocês... Aí a mãe, ela quer ensinar você do tipo assim, nunca mais faça isso porque você está me deixando nervosa, você me dá trabalho. E ela limpou, assim, jogou todos aqueles produtos que ardem de uma tal forma que enquanto ela está limpando, você diz, Jesus, volta agora, agora é a hora, agora Maranata, agora é a hora do Senhor voltar, para dar uma ajudada aqui na gente. Uma coisa angustiante. E aí ela faz todo o processo de limpeza, aí ela diz assim, agora vamos ver se essa unha, você não vai perder essa unha. Dê um jeito aqui, ela passa as coisas. 3 dias eu fico o dedo, aquela dor, assim, o coração bate ali. E aí, coisa horrorosa. Só de lembrar, meu Deus do céu. Aí, desculpa dizer isso, aí forma aquele negócio lá que você sabe, lá amarelo. Aí a mãe fala, não, tem que espremer isso aí. Falou, pelo amor de Deus, o que é isso daqui, que é isso? E ela espreme com gosto. Do tipo, tá vendo? E já tem mãe aqui rindo, do tipo, que delícia fazer isso. O que é isso? Mãe é assim. Bom, só que daí você descobre o seguinte, sarou. E se não mexesse? Ia perder o dedo. Doeu? Muito. Quer de novo? Não. Mas eu garanto para você, se acontecesse 1 mês depois, o que eu ia fazer? Mãe. Então. Aconteceu de novo. O cuidado de Deus é um cuidado muito mais amoroso do que cuidado de mãe. Então é por isso que ele sabe que às vezes ele tem que pegar as nossas feridas e tratá-las como uma boa ferida deve ser tratada. E às vezes, para sarar uma boa ferida, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar. E ele esfrega. E é aquele momento em que a gente está pensando, Deus não me ama, Deus não me ama. E Deus está olhando para nós e dizendo, esse é o momento em que eu estou mais demonstrando o meu amor e o meu cuidado para com você. Então pode até chorar, filho. Pode chorar, porque eu garanto o consolo depois. Aí o texto termina, alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Às vezes a gente pode imaginar que o final do Salmo não tem muito a ver com o resto, porque ele está falando de dor, angústia, confissão, e que não presta. E aí no final ele diz assim, alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Mas quem que é justo? Ninguém.
Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Mas quem é reto de coração? Ninguém. Mas Davi está aqui, talvez sem saber, expressando uma verdade do Evangelho que é fantástica para nós hoje e que nós pregamos nesses 12 anos de caminhada na nossa igreja. Que é a bênção de saber que nós não somos medidos por Deus por nós mesmos, mas somos medidos por Jesus, que viveu a vida em nosso lugar, morreu em nosso lugar e ressuscitou em nosso lugar. De uma tal forma que mesmo que nós enxerguemos a nós mesmos, Deus olha e vê em nós a imagem do seu Filho Jesus. Para nós é difícil a gente entender isso, porque nós vivemos uma época de projeções e comparações. Nós temos os grandes protótipos de beleza, sanidade, sucesso, e a gente falou um pouco sobre isso de manhã. Eu vou fazer a pergunta fatídica que eu fiz de manhã. Eu quero fazer essa pergunta, quem quiser responder, quem quiser aí responder. Me diz aí, sei lá, um protótipo de beleza masculina do mundo que a gente vive. Diz aí. Quem estava de manhã não vai soprar, hein? Eu não vou entrar nessa brincadeira. Se soprar o de manhã, eu já não vou falar. Vai, vamos lá. Tem um padrão GNT aí, estamos chegando lá, meu. Só tem esse cara, é verdade. Muito obrigado, produção. Só tem um, realmente. É uma forma de protesto, porque nós estamos falando de quem? Rodrigo Wilbers. Rodrigo Wilbers. Ah, que é isso? Que é isso? O pessoal coloca o projeto do homem perfeito é Rodrigo Wilbers. Que ele é... Dizem que ele é bonito. Ele é rico. Ele cozinha. Ele é gente boa. Ele parece simpático, faz lá uns... tá sempre sorrindo. Tá. Ele é marceneiro, pedreiro, cozinheiro, pai, mãe, vó, tio... Primo, irmão, cunhado e vizinho. Que mais? Ciclista, maratonista, surfa, cabeleireiro, pesca, caça, faz crochê. Quer dizer, meu Deus do céu, que homem! Que homem! Que é isso? A produção ia dizer alguma coisa a mais? Não, ele faz crochê. Quer ver só quem aqui faz crochê? Nem as mulheres fazem crochê. Que é isso? A irmã Miriam faz crochê? É só a irmã. Só a irmã e Rodrigo Wilbert. Agora lá dentro a falar. Quem? Não faz, não. Não tentem se equiparar a Rodrigo Wilbert. Não tentem. Não tem como. Rodrigo Wilbert, meu Deus, que é isso? Não, eu não vou falar isso. Isso eu me nego a falar. Minha esposa vai assistir a pregação depois. O que é isso? A irmã Bruna está aqui falando. E ainda é marido da Fernanda Lima. Quer dizer... Gente, os filhos pediram uma casa na árvore. Vocês viram o que ele construiu? Se eu encontrar com ele no aeroporto, eu falo: oi, pai. Que é isso? Aquilo? Uma mansão na árvore? Me deixa morar ali, ama. Que é isso? Gente do céu, que absurdo! Aí, olha, eu vou dizer uma coisa. Se você acreditar no parâmetro de sucesso vendido pelo marketing no Brasil, você, como homem, rodou. Você não vai dar conta. Rodrigo Wilbert, ele cozinha, né? E quando não tem o que comer, ele caça. Inclusive deu um rolo esses dias, porque o pessoal protetor dos animais que entraram com uma ação lá que ele matou um animal e comeu. O Rodrigo Wilbert é o cara que ele fala assim: tô com fome. Ele abre, ele não tem nada. Passou um alce, pronto. Você vai ter um alce no rolete. Ele fala: comer um alce hoje. Porque ele é assim. E depois vai brincar na mansão na árvore com os filhos. Enquanto a Fernanda Lima faz um chá. Quer dizer, gente, que é isso? Você, homem que está aqui, você não presta. Você não chega aos pés desse ícone da GNT. E lembre-se, quem que assiste GNT? As mulheres. Eu já falei, não vai ter esse canal em casa. Que é isso? Mas que absurdo. Aí quando vão colocar um homem falando algumas coisas de homem, coloca o Léo Jaime. A única vez que um homem vai falar coisa de homem é o Léo Jaime. O Léo Jaime tá um cachaço, gente. Não é verdade, produção? Que é isso? Não ajuda nós.
Poxa, Léo Jaime! Pronto. O pior é que eu estou construindo a mensagem, exegese do texto desde o começo. Aí vai terminar a mensagem, só vamos lembrar disso, né? Os 3 Cs lá, que é a parte mais importante aí que você gravar. Aí a pessoa vai colocar 3 Cs e a foto do Rodrigo Hilbert na geladeira. Mas agora vamos para padrão feminino de beleza, vamos lá. Fernanda Lima não quero, tá? Fernanda Lima eu não quero. Gisele Bündchen foi falar de... Gente, você... Olha, de manhã eu falei a mesma coisa. Era Rodrigo Hilbert e Gisele Bündchen. Eu não tenho como fazer piada com isso. Porque qualquer piada que eu fizer vai me colocar numa situação extremamente constrangedora. Então, eu não vou falar de todos os atributos aí de Gisele Bündchen, porque não dá. Alex, vem aqui, vai falar. Não. Tô brincando. O que é? É o que ela ganha? Ganhou no ano quanto? 93 milhões? Olha! Eu não vou fazer piada, que eu não vou deixar nada gravado de piada nessa parte aqui. Pelo amor de Deus, que o Senhor nos livre aqui. Que é isso? Casada com o maior jogador de futebol americano da história, o Stones Brads lá, Stones Brads. Olha, irmã, deixa eu dizer para você com todo respeito, todo carinho que eu devo às irmãs dessa igreja. Olha, eu não sei quanto você ganhou o ano passado. Mas você não ganhou igual a Gisele. Não ganhou. No quesito beleza é relativo. Olha os homens, tudo tonto. Os homens nessa hora estão tudo assim tontos. Você podia ter feito tanto outro exemplo. Podia ter falado tanta outra coisa, mas foi nessa. Olha aí. E essas projeções, elas são muito bem pensadas, porque quem trabalha com marketing sabe que a ideia é você colocar um patamar de satisfação que você nunca vai conseguir alcançar, para que você tenha que sempre estar caminhando em direção e comprando e gastando mais. Essa é uma técnica usada. Porque se projeção do marketing é feito em algo que você pode alcançar, eles param de vender. E como a ideia é não parar de vender, toda a projeção no qual você vai se comparar é algo inalcançável. Até porque quem já teve a experiência de encontrar um desses hiperfamosos pessoalmente, do jeito que são e sem todas as produções, nota o quê? Nossa, não é como é na televisão. Porque o mundo real é real. O mundo da TV é projeção de marketing para você tentar alcançar aquilo que eles sabem que você não tem como alcançar, porque aquilo é produzido. O que significa dizer que se nós vendemos a nossa satisfação a todas as projeções que a cultura faz, nós seremos eternamente infelizes. Você não tem como alcançar aquele patamar, porque aquele patamar é feito para que você não alcance. Ou então, se você alcançar aquele patamar, quando você chegar lá, você vai descobrir alguém dizendo, olha, mas você não está afim de ir para o próximo degrau? Ah, tem um outro degrau? Tem um outro degrau. E depois desse degrau, tem mais um degrau. E mais um degrau. De uma forma que você vai sendo conduzido a ser um eterno infeliz. Por isso é que a Bíblia diz que nós seremos plenamente satisfeitos quando nós nos contentarmos com Cristo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O nosso contentamento é nele. Então por que nós podemos ser justos e retos de coração diante de Deus? Porque Jesus foi justo em nosso lugar. Jesus foi reto de coração em nosso lugar. E a vida que conta é a dele, a vida que vale é a dele, a nota que vale é a dele. Por isso que nós temos liberdade para confessar os nossos pecados. Porque no Evangelho nós não somos medidos pelos nossos pecados, porque a nossa identidade no Evangelho está na cruz. É lá que nós somos medidos. Porque inclusive a nossa cultura pode nos medir de um jeito diferente. Mas nós sabemos que Deus, e Deus é que importa, vai nos medir a partir da cruz. E lá nós sabemos quem somos.
somos amados, perdoados e resgatados pelo nosso Deus que nos ama de maneira eterna. Essa é uma segurança que nós temos. Esse é um lugar em que nós ficamos protegidos. É óbvio que nesses 12 anos nós conseguimos uma cultura em que 100% das pessoas fazem isso. Óbvio que não. Mas nós continuaremos lutando para que isso seja parte da nossa cultura todos os dias. Pecadores são pecadores e precisam ser nomeados como pecadores. Mas que a cada dia vão participando da comunhão dos santos, que são santos porque Deus os resgatou e os transformou em santos na cruz. Sim, eu sei que sou pecador. Mas Deus me chama pelo nome que Ele me deu na cruz. E a partir da cruz, eu sou chamado de santo e de igreja de Cristo Jesus, corpo de Cristo Jesus. E é isso que nós seremos para sempre. Até o dia em que Ele voltar, e até o dia em que a Bíblia diz que nós teremos o nome dEle gravado em nossas testas por toda a eternidade. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por Tua palavra, nós louvamos por ela. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos amado com amor infindável, eterno, todos os dias da nossa vida. Nós entregamos nossa vida ao Senhor, nossos sonhos, nossos projetos ao Senhor. Confessamos nossas falhas, dificuldades, pecados e confiamos no Senhor. Confiamos no cuidado do Senhor, tratando da nossa vida todos os dias. Que isso seja tônica da nossa vida como igreja para a honra e glória do Teu nome. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.